Olha que interessante esse conceito. Silêncio pode ser visual. Quando eu dou curso básico de fotografia, na primeiríssima aula, pessoas estão lá preocupadas com o diafragma, obturador, pensando essas coisas todas técnicas, mas eu sempre peço no final da aula, um dos últimos exercícios, fotografar silêncio e fotografar barulho. E olha como isso é interessante, fotografar silêncio e barulho. Por que eu dou esse exercício no começo? Porque eu dou esse exercício na primeira aula do curso básico? Porque eu quero mostrar que a partir das imagens você pode passar várias sensações, não só necessariamente sensações ópticas. E aí, com esse exercício, eu sempre tento mostrar para os alunos, assim, ensinar alunos a pensar imagens, pensar nas imagens, pensar imageticamente. E uma das fotos mais comuns que as pessoas tiram, assim, quando é silêncio, é a pessoa fazendo assim. E quando é barulho, não sei, alguém está tocando um violão, ou então tem criança correndo, eles fotografam isso. Tá, mas se você quisesse explicar para uma pessoa surda, para uma pessoa que não está ouvindo, o que é silêncio? Ou então, o que é barulho? Você não pode falar, uma criança correndo é barulho, então um violão é barulho, porque a pessoa não vai entender. Você tem que usar alguns meios visuais para passar a mesma sensação. É isso que eu acho mais incrível assim nas artes, porque tem imagens que conseguem dar fome, tem imagens que deixam a gente inquieto, tem imagens que deixam a gente calmo. Então, assim, a imagem que é uma coisa, são formas lá, né? Uma coisa no papel ou na tela, ela consegue dar várias sensações pra gente, nem sempre sensações ópticas, nem sempre sensações visuais. E quando eu falo do silêncio do Hopper, é porque eu acho que se eu tivesse que descrever com uma palavra a pintura dele, seria silêncio. Aqui são algumas obras dele e vamos pensar então como ele faz esse silêncio. Silêncio, mas sem saber que o mar é silencioso, que o mar faz um barulhinho. Olha só o que ele está fazendo aqui. A composição do quadro dele é muito estática. Não é? Tem vários planos, mas assim, não tem nada acontecendo. Tem só linha diagonal. A linha diagonal, ela faz uma entrada de luz, tá? Mas não tem aqui alguma coisa que é em movimento. Tá tudo estático, tudo parado. Então, o que mais me passa essa sensação de silêncio é uma composição estática, uma composição em que nada é em movimento. Falta de movimento, ausência de movimento, com certeza vai trazer para suas fotos mais silêncio, tá? Se isso for o seu desejo. Aqui, um outro quadro dele, olham aqui, já dá para ver nitidamente influências de fotografia nesse quadro aqui. Também muito silêncio. É uma cidade aqui, não é mar, não é paisagem, é uma cidade, são várias janelas, mas também muito silêncio, não tem movimento, nada está acontecendo. Se você está olhando para essa imagem um pouquinho mais tempo, você pode perceber que tem uma pessoa bem pequenininha em uma das janelas, né? Mas, além disso, nada está acontecendo. Fora isso, cores. Olham cores, a passagem das cores, como se fosse na fotografia o que a gente faria, talvez baixaria um pouquinho a saturação, sabe? Ela dá esse clima de ser meio apagada, assim. Então, tanto cores quanto, de novo, composição estática, claro, as janelas, elas fazem um ritmo constante, assim, isso também vai dar pra gente uma sensação de silêncio. A arquitetura, de novo, né? Uma casa sozinha, assim, uma casa não tem de novo nada acontecendo. Parece que aqui no primeiro plano tem a trilha para o trem. Mas assim, é uma casa em volta do nada. Não tem nenhuma pessoa na frente, nada tá acontecendo. As linhas que ele usa são todas, de novo, muito estáticas. Nosso olhar aqui não fica fazendo movimento, nosso olhar não fica vagando, ele fixa, tá? Então, de novo, essa sensação de fixar o olhar, ela dá sensação de silêncio. Outra coisa que o Hopper vai usar muito também é uma
síntese de coisas que ele coloca no quadro. Olha que quadros dele nunca tem excesso de objetos, nunca tem excesso de coisas. É sempre um mínimo. Tem só uma pessoa, essa pessoa está olhando pra gente, não tem uma lixeira, né? Então são poucas coisas. E isso um pouquinho pro fotógrafo, esse processo de eliminar coisas do campo visual para deixar imagem mais silenciosa, o processo vai ser diferente. Por quê? Porque a fotografia ela vem justamente de uma síntese acima. Ele pinta só o que ele acha necessário pintar, né? Se ele não quer, sei lá, um lixo aqui na rua ou uma lixeira, poste de luz, ele simplesmente não vai pintar isso. Para o fotógrafo é um pouquinho mais difícil, eu acho. Porque o fotógrafo tem que achar um enquadramento mais limpo. Por exemplo, não sei, você quer fotografar alguma coisa, um objeto, uma florzinha, um bichinho, qualquer coisa, uma pessoa. E fotógrafos iniciantes, pelo tanto trabalho que eu já analisei, eu vejo muito que eles se concentram só nisso que querem fotografar. Então, eu quero fotografar pessoa, pronto, fotografei pessoa, mas não presta atenção no primeiro plano, não presta atenção no segundo plano, não presta atenção nos objetos que estão em volta, tá? Porque a gente tem um olhar seletivo. Eu consigo me concentrar só em você, se eu estou falando com você. Eu consigo me concentrar só na florzinha, se eu estou olhando para a florzinha, meu cérebro consegue ignorar tudo que está em volta. Só que a fotografia não. A fotografia vai registrar tudo que está no seu campo visual. E depois o seu espectador, ele vê sua fotografia como uma unidade, tá? Ele não vê objetos separados. Então isso é muito importante para limpar campo visual, caso você quer passar uma sensação de silêncio. O que a gente tem aqui que passa essa sensação de silêncio? Todas as pessoas, praticamente todas, são vestidas de escuro. Não tem muita interação entre elas, tá? Cores, elas estão meio apagadas, assim, né? Não tem essa, parece que tem uma neblina até, parece que é realmente muito cedo de manhã, é muito tarde, mas eu não ouço aqui, olhando para esse quadro, eu não ouço, meu Deus, alguém gritando, uma Nova York agitada. Não, ao contrário, acho que eu consigo sentir sono dessas pessoas que tiveram que sair para a rua. E aqui alguns dos fotógrafos, alguns exemplos nas fotos, vou trazendo para vocês, tá? Onde realmente a gente pode ver esse silêncio. Essas fotos aqui são do Robert Adams, que se inspira no Hopper, ele fala abertamente sobre isso. E não todas as fotos dele, mas muitas delas têm esse silêncio, tá? Estão vendo? Tem uma pessoa lá dentro de casa, nada está acontecendo, muita geometria, muitas linhas, tudo muito organizado. Uma casa à noite, um silêncio absoluto, assim, não tem nada acontecendo lá fora, só uma luz, um ponto onde a gente vai concentrar nosso olhar. As linhas horizontais, lembram que linhas horizontais elas trazem mais silêncio. Por quê? Porque linha horizontal, naturalmente, é uma posição que a gente dorme, que a gente descansa. Então, naturalmente, a gente vai associar tudo que é horizontal a mais descanso, a mais silêncio, tá? São coisas mais estáticas. A gente vive em pé. Então, linhas verticais, elas vão trazer mais energia. E linhas horizontais vão trazer mais silêncio.